Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu estava em casa, botando essa gravata bonita, e Deus me falou que eu ia trazer a palavra nessa noite. Por isso que eu vou pregar. E quando Deus falou comigo, repito, quando eu estava botando essa gravata bonita, Ele me deu um versículo da sua palavra para falar nesta noite. E eu vou falar aquilo que Deus já colocou no meu coração, porque tem alguém aqui que precisa ouvir esta mensagem. Apocalipse capítulo 3. Qual é o versículo? Os irmãos sabem. Apocalipse 3 e 20. Isso mesmo. Apocalipse 3 e 20. Tem outros textos, como João 3 e 17. Tem 1 João 4. Eu fiquei entre esses textos. 1 João 4, 9 e 10, 15 e 16. Mas vamos para Apocalipse capítulo 3, é o versículo de número 20. Quero agradecer a Deus por fazer parte da sua igreja. Para mim não tem coisa melhor do que fazer parte da igreja de Cristo. E diz assim: eis que estou à porta, a igreja comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E ele comigo. Quem falou isso? O Senhor Jesus. O maior missionário de toda a história. E como nós desejamos introduzir missões domésticas, os irmãos observem que o Senhor Jesus, Ele praticou missões domésticas. Como se prova isso? É que Ele concentrou, irmão Paulo, todas as suas atividades em Israel e na Palestina, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Houveram muitas profecias messiânicas antes do nascimento do Messias de Deus, e praticamente todas elas eram na mesma direção, em que o Filho de Deus nasceria, viveria dentro do seu país para resgatar o seu povo. Isso é missões. Por isso que nós encontramos só no Evangelho de João mais de 165 vezes a palavra enviou. E se você fizer uma pesquisa dentro do Novo Testamento relacionado a Cristo dentro deste assunto, você vai encontrar inúmeras passagens neotestamentárias justamente falando sobre o envio de Cristo pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas me permita entrar no texto aqui citado por nós. Eu nem li porque é conhecido de todos. Eis que estou à porta e bato. Esta
Essa tradução da Bíblia Sagrada, irmãos, nos dias de hoje, fala sobre a insistência do Senhor Jesus para alcançar vidas para o reino de Deus. Existem ilustrações importantes que dentro desse texto, ou dentro do contexto desta passagem escriturística, alimenta a mensagem principal que o Senhor Jesus tentou passar através do livro das Revelações. E eu conheci várias delas e me lembro no dia de hoje de um homem que ainda não era convertido pelo poder do Evangelho libertador do Senhor Jesus, mas ele, sendo evangelizado, mas as pessoas que representam o reino de Deus aqui na terra, os embaixadores do reino de Deus, sempre estavam levando uma palavra para aquele homem. E alguém, certo dia, falou sobre este texto e disse para ele: olha, nós somos como uma casa, uma residência, uma moradia, onde Deus vem e habita dentro de nós. E aquela palavra tocou na alma daquele cidadão. E antes de dormir, ele disse: Deus, eu nem te conheço direito, mas se eu sou uma casa, me mostra como está a minha residência. E Deus deu um sonho a ele naquela mesma noite e mostrou a casa que era ele. E ele estava caminhando em um deserto. Assim são todos aqueles que ainda não nasceram de cima. Não sabe para onde vai, não tem destino na sua vida. Irmãos, esta palavra é poderosa. Ela vai ter efeito da vida de alguém que Deus mandou aqui nesta noite para ouvir o testemunho da luz maior, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E ele andando e viu de longe uma tapera velha, uma casa daquela que está quase caindo. E ele se aproximou, e no seu pensamento e na sua mente, irmão Geraldo Miguel, uma voz bradou e disse: olha aí, a casa que é você, é esta casa velha, cheia de buraco, as telhas caindo, o barro desabando. E aquele homem começou a ver a sua situação, como ele estava vivendo. E ele se aproxima, e já na porta não tinha as duas, tinha de cima e não tinha de baixo. Porta quebrada, irmão. Quem quer entrar, entra. Quem quer invadir, invade. Ele se abaixou e entrou naquela residência. E chegando lá, a primeira coisa que ele percebeu foi um cheiro terrível. Olhou de um lado, viu muitos animais imundos dentro daquela casa. E ele perguntava, aquela mesma voz misteriosa que tinha falado com ele: e o que representa estes animais imundos? E aquela voz dizia: são demônios. E ele olhava um pouco mais na frente, na sala, tinha um sofá velho, um sofá quebrado, sujo.
Junto de uma parede, lá estava outro móvel, uma mesa, só com uma perna torta. E a voz dizia para ele: a tua vida está desse jeito, engembrada. E viu dentro daquela casa arenas, escorpiões, todo tipo de animal peçonhento, cobra venenosa e perigosa. E a voz dizendo: são os demônios que habitam dentro das pessoas, porque nós somos uma casa. Por isso que Jesus, nesta palavra, ele diz: eis que estou à porta e bato. E eu diria nesta noite que Jesus não vai empurrar a porta, não vai forçar a barra, porque a porta que somos nós, representando tipologicamente o nosso coração. Irmãos, é o nosso coração em que Cristo quer habitar, quer entrar e fazer morada. Mas esta porta só tem uma saneta pelo lado de dentro, não tem pelo lado de fora, que representa o nosso livre arbítrio. A maçaneta só pelo lado de dentro. Se você não abrir, Jesus não vai forçar, não vai quebrar a porta como faz o demônio, como faz o império das trevas, como faz Satanás, como faz as forças malignas que quebra a porta, invade a vida das pessoas, destrói a vida das pessoas. E aquela casa, irmão, estava imunda, terrível. E naquela ilustração que eu escutei num programa de rádio, dizia que tinha o cachorro brigando com o gato correndo atrás do rato. Era a maior confusão. E na ilustração, o radialista, apresentador do programa, dizia assim: olha, isso representa a luta interior do homem consigo mesmo, do homem com os demônios, que quer dominar a sua vida. Porventura, eu estou falando uma linguagem que não se entenda nesta noite? Não! É muito claro, irmãos. Aqueles que não têm Deus, que não têm compromisso com Deus, não é diferente desta ilustração. É a realidade mais pura. Ele não tem domínio próprio, ele não faz o que quer. Os moradores, invasores, é que dominam o ambiente. E aquele homem ficou triste, muito triste. Mas quando acordou, ele acordou resolvido tomar uma decisão. Pelo lado de dentro da porta, botou a mão na maçaneta, baixou e abriu a porta para Jesus entrar. Chico Bento, com quem joguei muito futebol nessa cidade, companheiro de longas datas atrás. Você sabe que Deus tem plano na sua vida. Você sabe que Deus te chama. Que Deus quer fazer de você um instrumento aqui nesta cidade para pregar o seu evangelho. Mas Jesus não vai entrar forçando a porta, é você que tem que abrir. E aquele homem, tomando aquela decisão, aceitou a Jesus como seu Salvador e Libertador. E começou uma nova etapa na vida dele. Passando alguns meses,
presbítero Tico Heleno. Aí ele disse: Senhor, ele lembrou do sonho. Aí disse: Senhor, agora me mostra a minha casa nova. Oh, aleluia! Louvado seja o precioso nome de Cristo Jesus. Ele, somente Ele que vive e que reina para todos sempre. Eu pergunto aos irmãos, uma casa velha, uma tarefa, tapera velha, né? Precisa de quê? De uma reforma, né, Paulo? Que é construtor, quer ter uma vida transformada, aceita Jesus e Ele vai consertar tudo. E novamente Deus, agora com muita mais alegria, com muito mais alegria e satisfação, deu um sonho a ele. E ele ia no caminho. Agora não era aquele caminho de antes, com pedregulhos, era um jardim, irmãozinho Paulo. De um lado e de outro, aquele caminhozinho que onde passa as pessoas é limpo, grama do outro. E lá na frente, uma maçã, coisa mais linda. Irmãos, é porque nós somos muito materialistas, só cremos naquilo que podemos ver com os olhos, palpar com a mão, porque o ser humano é programado desde a mais tenra idade a isso mesmo. E aquele homem chegou e tinha alguém lá já abrindo a porta para ele. E ele entra naquela casa, mas era um brilho tão grande. Aquela outra casa que não tinha nem energia, nem lâmpada, nem lampião, nem lamparina. Era uma escuridão tremenda, terrível. Agora tinha um brilho, coisa do céu. Aleluia. E não aqui da terra. Glória a Deus. As paredes eram de um ouro refinado, que você não vê no dedo de alguém, porque já dizem os economistas brasileiros que o ouro bom vai para a Europa, para a América do Norte, os Estados Unidos, vai para outros países, e a borra do ouro fica aqui conosco. Botam lá ouro 18, mas não passa de 12 ou 14. E aquela casa tinha um aroma agradável, onde aquele homem ficou respirando e não tinha outra atitude senão louvar a Deus, exaltar a Deus na beleza da sua santidade. Você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Coisa mais linda, irmãos. E aquele homem desfrutava de tudo aquilo. Agora representando uma nova criatura que somos nós, servindo a Deus, andando nos caminhos do Senhor, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Olha, dê importância, mas dê importância mesmo à tua chamada, porque a Bíblia diz que você saiu do império das trevas e foi transportado para o reino da luz, do reino do Filho de Deus. Então alguém te despreza, te diminui, menospreza, mas você tem um grande valor diante do coração do Pai Celestial. Casa velha, o homem sem Deus. Casa nova, o homem com Deus. E aquele homem acordou feliz da vida e foi ser mais crente do que era. Mas Deus lhe deu um terceiro sonho. Qual foi? Ele dentro daquela casa linda, maravilhosa,
Nenhuma das irmãs tem condições de limpar bem limpinho e deixar perfumando o quanto aquela casa estava para aquele servo de Deus. E ele naquela mesma casa, lá, bem de vida, feliz, cantando a Deus. Aí ele escutou alguém batendo lá fora. Aí ele foi lá. Chegando lá, quando ele abriu a porta, era um homem muito feio, fedorento, roupa rasgada, tinha uma sandália no pé e a outra não tinha, descabelado, desajeitado. Aí ele se deparou com aquele homem e perguntou: o que é que você quer? Eu não quero nada, eu só quero uma coisa, entrar nessa casa aí. Disse só o dedinho: não, de jeito nenhum. Você desse jeito para entrar na minha casa? Casa linda como a minha, lá dentro tem um brilho que você nem imagina. E começou aquela discussão, vai, não vem, entra, não entra. E ele disse: não entra. E o homem foi embora. No outro dia, no mesmo horário, de novo, ele vai lá, o mesmo homem querendo entrar na casa. Eu estou encurtando a história. E ele: não entra, aqui a casa é de Deus. Deus é quem manda nela. A pergunta é: quem é que manda em você? O homem foi embora. No outro dia, de novo, ele vai lá, chega lá, é o homem. E o homem quer entrar na casa. E começa uma discussão. Por fim, o homem disse assim: olha, já que você não me deixa entrar na casa, faz o seguinte, um saco velho nas costas, tirou o saco, empurrou a mão e tirou 2 objetos, um prego e um martelo, e disse para ele: olha, você não quer que entre não? Não, que a casa é de Deus, a casa é santa. A casa é santa? Se a casa é santa, diga amém. Só olha, eu não vou entrar não. Faça o seguinte, bote só esse prego lá na parede. Eu quero ter, me dê esse prazer, bota esse prego lá na parede. Disse: não, só um prego. Eu acho que o prego não vai ter problema não. Toma o martelo e o prego. E ele botou o prego lá na parede. Sabe o que aconteceu? Aquele homem pegou o saco velho, começou a rodar e jogou e pendurou pelo fundo do saco lá no prego. Disse: olha, a casa não é minha, mas o prego é meu e eu boto o que eu quiser. E começou a derramar todas as imundícies daquele saco velho dentro da casa do homem. Conclusão desta ilustração: não se desvie dos caminhos do Senhor, porque senão o inimigo, diz a Bíblia, vai voltar com tudo. Porque, irmãos, aquele homem foi passando o tempo, foi relaxando, desprezando as coisas de Deus. O tempo é um camarada cruel para derrubar você, para tirar aquele mesmo desejo que você tinha de orar quando era novo convertido, para tirar aquele prazer que você tinha de louvar a Deus, já amanhecia o dia, depois de escovar a boca, e aí começava a louvar o nome do Senhor. Alguém até reclamava, você lembra? Alguém até reclamava que você louvava demais. Essa mulher está só cantando dentro de casa, os vizinhos, não sei se bateu a tua porta dizendo: cala a boca, mulher, o menino precisa dormir, e tu só cantando e louvando. O tempo é perigoso, irmãos, quando nós vamos deixando esfriar a nossa fé. Segura, irmão, passe você o que você tiver que passar, mas
não, e nunca vai conhecer mesmo não. Você não sabe o que eu já passei. Aleluia, a partir do momento que eu levantei a minha mão e entreguei a minha alma aos cuidados de Cristo. Mas olha, aprenda uma coisa. Quer me ver mais forte? Me humilha. Quer me ver mais forte? Despreza, me menospreza. Quer me ver mais forte na fé? Aleluia, me persegue. Porque nada disso, aleluia, vai me atingir. E assim deve ser o nosso propósito, irmão. Não devemos permitir que nada venha abalar a nossa fé. Eu estou dizendo isso porque só você e Deus sabe o que você tem passado. E mais ninguém, porque não interessa a ninguém os teus sofrimentos, as tuas decepções, as tuas lutas. Mas eu me dou por satisfeito se nesta noite você entender quem é o homem sem Deus, quem é o homem com Deus, e o perigo de se desviar dos caminhos do Senhor. Tem vários irmãos aqui que sabem o que eu vou dizer. Se eu ver um irmão uma semana, duas, sem vir, eu vou lá conversar com ele, chamar para a igreja. Porque, irmãos, a vida cristã é muito fácil levantar a mão. Agora, você continuar na jornada, meu irmão, sem pender nem para um lado nem para o outro, não é fácil. O caminho, eu diria que é estreito mesmo. Uma porta tão apertada que tem hora que você diz para Deus: acabou tudo, não tem mais jeito. Leva esta mensagem no teu coração. Eu não sei qual é a posição. Homem sem Deus, homem com Deus, ou está acontecendo alguma coisa para te tirar do caminho do Senhor, para te desviar do plano poderoso, infalível que Deus tem na tua vida. Presta atenção numa coisa para me finalizar. Dependendo do tamanho da obra que Deus tem com você, se é grande a obra que Deus tem com você, se prepare para enfrentar lutas, perseguições, tribulações, angústias, porque o inimigo, irmãos, ele não está preocupado com o homem ímpio lá do mundo, não. A preocupação é com você, porque quando ele olha para você, ele não vê teu nariz, não. Ele olha para mim e não vê esse nariz grande que é o teu, não. Olhos, a cor do olho, ele não está preocupado com a cor do olho do homem, não. Não, senhor, não, senhora. Ele está preocupado com uma coisa: com o brilho de Cristo sobre a sua face. Segundo Coríntios, capítulo 3 e 18 diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então, quando o demônio olha para nós, irmãos, repito, ele não vê nossa aparência física, ele vê, sabe o quê? É a luz, a intensidade da luz de Cristo na nossa vida. E quando ele vê, e quanto maior for a intensidade desta luz de Cristo na nossa vida, mais ele vai soprar. Quanto maior a luz, mais ele vai soprar forte. E esse sopro, sabe o que é? São as influências que o inimigo tem na vida das pessoas para te atingir. E se ele tem influência nas pessoas que convivem o dia a dia com você, são essas pessoas que ele vai usar para te atingir.
Ele vai usar, por incrível que pareça, não era para acontecer, mas vai usar pessoas de dentro da igreja, pura realidade. Você pode achar que não, pura realidade. Vai usar pessoas influentes da igreja para tentar dar uma rasteira em você e ver você no chão. Eu estou mentindo? Eu estou dizendo uma coisa diferente ou alguma coisa estranha? É a pura realidade. Então, se está firme, não deixa o prego não. Por isso que, fazendo uma tipologia aqui, irmãos, nós, como casa, nós não podemos permitir que coisas estranhas do inimigo venham para dentro de nós. Como também na nossa casa, nós temos que ter cuidado para dentro da nossa casa, a nossa residência onde nós moramos, não ter coisa do inimigo lá dentro, porque se tiver coisa lá do inimigo dentro da nossa casa, ele vai se utilizar dessa coisa para tentar apagar a luz de Deus sobre a tua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, possa traduzir para nós nesta noite aquilo que eu não pude alcançar com as minhas palavras.